Olá, bom dia! Estamos na nossa terceira aula de arte virtual. Essa aula ela vai ser um pouco maior porque eu vou fazer a revisão dos outros conteúdos, das outras videoaulas. É uma oportunidade para quem não viu, não conheceu as primeiras aulas, estarem conhecendo nesse momento e também para a gente apresentar a sequência do nosso conteúdo e as atividades que foram propostas. Vamos lá! Então, nós estamos falando do espaço da arte. Quais são os espaços que a arte ocupa aí, que são reservados para ele também? Então, nós temos, primeiramente, artistas de rua, né? A arte que ocupa as ruas, as performances, através das performances, as apresentações nas ruas, museus e galerias. Nós vamos também falar um pouquinho do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que é um famoso museu aí com várias galerias. Então, inicialmente, quando a gente falou sobre arte na rua, eu trouxe para vocês que existem artistas que eles vivem, né, dessa arte nas ruas, através de apresentações, de performances musicais, esculturas vivas. Então, aí vocês vão ter a arte aqui, né, no Centro Histórico de Salvador, o famoso grupo aí artístico de tambores, né, africanos, que é o Olodum, lá no Centro Histórico de Salvador, e aqui nós temos a apresentação musical no parque, né? E aí vocês verem como que essa pode ser essa ocupação artística aí nos espaços públicos. Aqui eu trouxe para vocês a questão da performance. Foi pedido lá que fizesse uma pesquisa sobre o que é performance. Então a performance, ela é um estilo, né, um movimento artístico aí dos anos 60 que envolve música, teatro, dança, a questão da poesia, da declamação, né, do próprio cinema, da fotografia. Então, o teatro, enfim, o artista ele é variado, ele é multi, né? Então ele consegue trabalhar música, teatro, poesia, tudo ao mesmo tempo aí, e ocupa espaços comuns, espaços populares. Ele não precisa de grandes teatros, ele não precisa de grandes cinemas para estar ocupando. Então aqui nós temos uma escultura viva e aqui uma apresentação aí folclórica, trazendo, né, roupas folclóricas, música e dança folclórica. E foi pedido que o aluno ele fizesse uma apresentação artística, gravasse um videozinho e fosse enviado nesse videozinho aí como atividade prática mesmo, uma brincadeira em família. Museus. E aí a gente entra na questão do espaço que ele é criado, pensado, ocupado exclusivamente para a arte, né? Então, um museu, ele pode ser uma instituição, esse espaço público aí, sem fins lucrativos, né? Não é uma instituição privada, ele é um espaço que todo mundo pode ter acesso, popular, que tem a intenção de preservar, conservar, expor obras de arte, história, trazer objetos artísticos, objetos raros, tem toda uma história envolvida aí, e também para essa preservação, essa proteção desses objetos. Então, eu citei aí, né? Então, os museus, ele traz coleção de objetos valiosos, objetos antigos. Inicialmente, museu era um templo na Grécia criado para as musas, para as deusas. Então, como se lá fosse um templo de proteção para essas musas, né? Eles adoravam, gostavam, admiravam. Então, eles criavam esses templos para proteção. Então, por isso vê esse nome museu, né? Vê lá das musas gregas. E aí tem algumas imagens que vocês podem ver de galeria, né? O Museu Nacional que traz essa história aí na época dos dinossauros, né? O tempo dos dinossauros, bem estudos antropológicos. E aí nós temos também a questão dos museus clássicos, né? Traz essa ideia lá da Grécia Antiga. Foi passado um vídeo com os 10 museus mais visitados no mundo. Como atividade, foi pedido que os alunos fizessem uma pesquisa, escolhessem um dos museus. Qual museu que eu mais me interessei? Foi o Museu de Londres? Foi o Louvre, em Paris? Foi o Nacional? Então, os alunos puderam escolher o seu museu e fazer essa pesquisa em cima desse museu. Como sugestão, foi pedido que os alunos assistissem um dos filmes, né, que eles são 3, Uma Noite no Museu. Tem 1, 2 e 3. Então, eu sugiro que quem não assistiu,
assista aí como sugestão de cinema para casa, atividade de família aí, né, nessa quarentena, muito importante. Também o aluno ele vai responder, né, você já foi ao museu? Então, se ele foi, ele vai colocar sim, o que você viu lá? Ou então, se ele não foi, mas ele imagina o que tem lá, o que existe no museu. Assistindo o próprio filme, ele vai ter várias ideias aí de resposta. Então, no próprio filme tem a parte dos dinossauros, a história dos Estados Unidos, Egito, enfim, história antiga. E aí é interessante que assistam um dos filmes aí. Após isso, vou trazer para vocês a questão das galerias. Então, as galerias, diferentemente dos museus, elas podem ter um valor comercial. Então, a pessoa pode abrir a galeria como um comércio, né? Tanto para vender obras de arte, quanto também para cobrar para as pessoas estarem entrando nessa galeria. As galerias, elas têm a função de expor obras de arte, coleções, lançar algum produto novo, lançar um artista novo no mercado, seja escultor, pintor, enfim. Então, e outra coisa, os próprios museus, eles têm as suas galerias, que são esses espaços, né, que são reservados para grandes exposições ou para exposições temporárias, né, enfim. E aí pode ter também valores privados, tá? Essa galeria aí, ela existe no Instituto Tomi-Otaki lá em São Paulo. Então tem várias exposições de arte contemporânea, como vocês podem estar vendo. Essa galeria aí, ela é a galeria interna, né, a parte interna do Museu de Arte de São Paulo. Então, o Museu de Arte de São Paulo, ele, como é museu e não tem fins lucrativos, foi criado em 1947. É um projeto aí de Assis Chateaubriand, junto com a arquiteta Lina Bobardi, né? Então, ele é o maior museu com vão livre. O que é vão livre? É um espaço sem pilares que as pessoas podem circular por baixo desse museu. E aí tem uma imagem aí dele, né? Tão conhecido. Ele é todo de vidro. Você fala assim, mas como que acontecem as exposições se não tem parede nesse museu? Como que acontecem as exposições dentro do MASP? Então, vocês vão ver aqui que existem totens de vidro em que o artista, né, os quadros, eles são expostos nesses vidros aí. Então, são paredes internas, são criadas através de vidro, porque externamente, por fora, o MASP ele é todo envidraçado, então não tem paredes, né? E aí eu falei do vão livre porque as pessoas elas podem caminhar em volta do MASP. Como atividade dessa semana, quero pedir um trabalho artístico de desenho para vocês. Vocês vão criar uma pintura, um desenho, pode ser uma colagem, né? Eu tenho vários papéis, gosto de trabalhar com papéis, porém, qual que é a imagem que vocês vão estar trabalhando aí? O MASP, né? O Museu de Arte de São Paulo. Então, procure a imagem do MASP e faça uma criação. Pode ser uma pintura semelhante a essa. Então, quero deixar aqui o meu carinho e que essa quarentena seja bem favorável para todos nós, alegre, estou à disposição de vocês. Alguma dúvida, pode me mandar recadinhos que eu respondo, tá? Beijos, fiquem com Deus.